Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a esta aula. Nesta aula, a gente vai fazer o acabamento nos nossos dentinhos. Primeiro, eu vou fazer um acréscimo volumoso aqui para a gente proporcionar uma cinta, tá? Como você viu na última aula, é de propósito que eu coloco essa cinta só para ficar um aspecto mais legal, dar um aspecto mais profissional. Como é um caso de estudo, não tem problema nenhum fazer essa cintinha. Eu vou fazer essa cinta aqui até para mim ensinar você a gente colocar o batoquezinho. Se você não sabe o que é batoque, é aquele esplusinho que eu coloco fininho aqui para segurar na pinça, tá? Quem tá começando, iniciando, é sempre bom colocar um esplusinho ali para segurar na pinça, fica muito mais fácil. Completamos aqui, agora eu vou completar nesse pezinho aqui também. Aproveitando, eu vou fazer um isolamento no bordo, tá? Passar vaselina mesmo e eu vou levar esse bordo até zerar no preparo. Vamos levar esse bordo até zerar no preparo para fazer um vedamento de bordo, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na aula de casquete. Eu vou delinear de novo que saiu. E aí eu levo, que a resina sempre ela dá uma contraída, né? E aí eu vou levar o bordo até o exato limite ali, tá? Se faltou na resina, a gente completa em cera. Então eu vou completar exatamente, fazer um vedamento, tá? Porque é coisinha pouca que contrai na resina, mas sempre contrai, tá? Então é bom sempre fazer um vedamento de bordo. Vou fazer esse vedamento aqui e aí a gente já passa para o acabamento, ó. Nesse prezinho ele já contraiu mais. Então é sempre bom fazer um vedamento em todos eles, tá? Mesmo que você fez em Duralay, levou até o bordo, o Duralay você tem que pensar que ele é uma resina, e a resina, propriamente dito, ela sempre vai contrair um pouquinho quando ela endurece. E aí eu vou agora, nessa fase aqui, eu vou fazer o acabamento, tá? Ó, eu gosto de usar a lamparina. Eu acendo a lamparina e gosto de usar ela para me auxiliar no instrumental. Eu vou aquecendo e aí eu coloco o dedo aqui. Eu preciso do instrumental levemente morno, tá? Ó, aqui a gente vai fazer o perfil, aproximar para você. A gente vai fazer o perfil aqui, acinturando o nosso coping. Praticamente eu vou acinturar lá no terço cervical, tá? Proporcionando assim um espaço uniforme. Então eu vou estabelecer a cinta, lembrando que a gente vai fazer esse casinho aqui, eu vou fazer com cinta. Joselito, o que é cinta? É o que eu te falei, é uma cinta, é como se fosse uma faixa de que o metal vai aparecer aqui, ó.
Esse tipo de cinta geralmente é utilizado hoje em dia quando um trabalho sob implante, por exemplo, ele está cavado dentro da gengiva e aí, ao invés de você levar em cerâmica até embaixo, você faz uma cinta metálica, proporcionando assim um perfil de emergência em metal polido, tá? Mais para frente você vai entender o que é perfil de emergência. Mas é só para você entender. Os cachorrinhos da rua aqui, a gente começa a gravar, eles já começam a 1.000.000 por hora, né? Parece que eles sabem quando a gente vai começar a gravar. Esse é o dilema de todo professor que dá aula online. Sempre tem uns cachorros na rua que fazem uma cantoria. Ó, agora a gente vai fazer o perfil aqui do pré. Ó, e lembrando que eu já estabeleci o espaço aqui no modelo, lembra? Ó, a gente já estabeleceu esse espaço. Proximal, então a gente vai só afinalar ele aqui, ó, deixando ele com um aspecto mais de como se fosse uma ponta de cúspide, assim, tá? Então eu vou tirar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, ó. E aí a mesma coisa, a gente vai dar uma cavada na região oclusal, tá? Isso a gente vai fazer nos dois. Agora a gente vai analisar. Percebe que o dente ele tem uma ligeira inclinação para vestibular. Ó, esse lado aqui é maior do que esse. Então a gente vai fazer a mesma coisa no coping, tá? Porque o prézinho dele também é do mesmo sentido. Esse lado aqui é maior do que esse. Então a gente vai fazer essa ligeira inclinação. Bem pouca, não é muita, mas já dá um aspecto. Ó, eu tiro mais desse lado do que esse. Aí ele já dá uma inclinaçãozinha, tá? Ó, esse foi o perfil que a gente estabeleceu no nosso coping, tá? E agora a gente vai fazer no molar a mesma coisa, tá? Ó. Mesma coisa a gente vai fazer no molar. Mesma coisa. Afino só na cervical, estabelecendo um degradê, um espaço, um degradê. E aí chega aqui na cinta. A cinta em média você vai fazer no terço médio, no meio, você estabelece o meio e puxa para trás. Então aqui é o meio, na proximal eu desço e afino o bordo. Aí daqui para trás eu levanto e corro a cinta. Lembrando que eu estou fazendo essa cinta só para deixar um aspecto mais profissional, mas não é necessário. Se você quiser fazer ele de uma forma normal, sem cinta, aí fica a seu critério, tá? Eu sempre aqueço o instrumental para ele deslizar na cera. Porque se eu não aquecer, ele vai tripidar, ele vai raspar. Eu não quero que ele raspe, quero que ele deslize tirando o excesso, tá?
Então, agora eu venho aqui e vou fazendo a perfil da cinta, o perfil que eu preciso. E agora a gente vai fazer a oclusal. Eu vou cavar aqui na oclusal, deixando só o meio. Então, deixando só as cúspides. Aqui eu dou uma entradinha. Essa cúspide aqui, lembra que ela é... Ó como que ela é. Então, eu vou dar uma entradinha aqui, tá? Estabelecendo espaço para o suco. Estabelecendo espaço para o suco. E depois, na vestibular, eu divido no meio também, ó. Faço uma cavidade, dividindo, como se eu estivesse criando o dente. Como se fosse um microdente mesmo, tá? Ó. Agora eu venho com agora eu venho afinando, fazendo todo o perfil de ó. Ó, agora eu vou dar uma escovadinha aqui com a escova. Ó. Estabelecemos o espaço por vestibular, tá? Aqui. Se precisar tirar um pouquinho mais, a gente tira. Por lingual. Ó, estabelecemos então o espaço protético em toda a circunferência do dente, tá? Respeitando assim também o espaço protético proporcional à oclusão, ó, e perfil cervical, tá? Fizemos uma cinta. Vou dar uma cavada melhor aqui. Fizemos uma cinta, tanto no molar quanto no pré. E eu vou fazer isso em todos eles para fazer esse modelinho aqui de estudo. Ó, finalizamos então. Agora a gente vai fazer... Vamos colocar um spruzinho aqui. Ó, eu vou fazer um spruzinho aqui na lingual para a gente colocar pinça. É mais para quem está iniciando. Você sempre coloca uma pinçazinha ali você sempre coloca um spruzinho fininho. Esse aqui é um médio, tá? Pode ser mais fino que esse. Ó, eu vou colocar aqui para quando a gente for passar o paco, você tem onde segurar, tá? Ser mais prático. Então, ó, eu aqueço e posiciono. Ó, ele já fica seguradinho, depois eu diminuo o tamanho. Ó, ele fica na posição ali, aí eu colo e depois eu diminuo o tamanho dele, tá?
Pronto, eu colei aqui agora, vou tirar ele do modelo. E agora eu vou finalizar a colagem dele aqui e já diminuo o tamanho. Eu posso deixar ele menorzinho assim. Não precisa ser dessa grossura, tá? Pode ser mais fino. Não é necessário ser tão grosso assim. E agora a gente vai fazer, vou posicionar ele aqui de lado e a gente vai fazer isso no prézinho, a mesma coisa. Eu dou uma aquecidinha aqui, ó. Dou uma leve aquecidinha e posiciono ele aqui. Depois eu só venho com o instrumental e colo ele de um lado e do outro, tá? Finalizei essa etapa aqui, agora eu diminuo o tamanho, que o tamanho dele tá muito grande, tá? Eu venho aqui e diminuo o tamanho dele. Pronto, amigos, finalizamos nossos 2 copings. Agora a gente vai para a próxima etapa, 2 aqui, tá bom? Então na próxima aula a gente vai fazer o primeiro pré inferior e o primeiro molar, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.